esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sá, Senhor. De uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sará, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aleluia! Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Estenda a tua mão e diga comigo: sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Sobre ela a sua mão,
A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Nós queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos adorar o seu nome. Hoje, nessa segunda-feira, a gente vai estar aqui de casa, eu, Joeli, Lucas, Daniel, Felipe, junto, adorando ao Senhor, junto com você. Não somos nós que vamos cultuar aqui em casa. A gente apenas tem a responsabilidade de, vamos assim dizer, de dirigir o trabalho, que com certeza vai se estender a todos os lares que tiverem a oportunidade de participar dessa live. Deus abençoe a todos. Vamos estar fazendo uma oração nessa hora, vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha sobre a nossa vida nessa noite, derramando sobre nós esta unção, manifestando em nós esta unção poderosa do seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor nessa hora. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque podemos estar reunidos, não somente aqui em família, mas reunidos, ó Deus, com várias famílias nessa hora. Várias famílias, ó Deus, sejam irmãos da Batista Missão Socorro, como de outras igrejas ou de outras famílias, de outros lares. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos fazer uso desse recurso, Pai, para poder juntos, nessa mesma sintonia, ao mesmo tempo, louvar e bendizer o teu nome. Pai querido, nós não queremos parar. Nós não podemos parar, ó Deus, por conta de tantas lutas e dificuldades. Não podemos parar por conta, Senhor, desse impedimento que temos de estar juntos, Pai, para estarmos juntos. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que a Tua palavra não está presa. A Tua palavra diz, ó Deus, que a tua presença, Senhor, a Tua presença a fartura de alegria. E, ó Deus, onde estiverem 2 ou 3 em Teu nome reunidos, aí Tu está. Onde estiver representada a Tua igreja, Senhor, e a concordância, aí Tu vai estar. E nós podemos, ó Pai, nessa noite concordar, não apenas Deus estando do lado fisicamente, mas podemos concordar estando distantes geograficamente, mas podemos concordar pela fé no Teu nome. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te pedir, ó Deus, que cada família nessa hora, que cada lar, cada família, cada Deus membro da família que agora está participando dessa live, Senhor. Ó Deus, cada um, Deus, que talvez esteja participando, mas exercendo alguma atividade, eu não sei. Ou esteja só concentrado nesse momento. Eu quero pedir de alguma maneira, Pai, que o Teu doce, o Teu poderoso, o Teu glorioso Espírito Santo esteja, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Esteja, Senhor, visitando nessa noite cada família, cada lar, cada problema, cada aflição, cada vida emocional, cada família, cada pessoa, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Pai, nos dá momentos agradáveis na Tua presença nessa noite. Nós te pedimos isso. Pedimos, ó Deus, confiados na Tua graça. Somente confiados na Tua graça, Pai. Porque a Tua graça é o favor que nós não merecemos. E se Tu és gracioso e a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta, significa que o Teu favor nós não merecemos, mas Tu tem prazer em nos abençoar. E é confiando, Deus, nisso, nós oramos a Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo de número 78. Salmo de número 78.
fala a salvação que Deus concedeu a Israel. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Salmo de número 78. Diz assim a palavra de Deus: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem, como no montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne, para satisfazerem a seu apetite. E falaram contra Deus, disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná, para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Glória a Deus. Cada um comeu, versículo 25, o pão dos poderosos. E ele lhes mandou comida com abundância. No versículo de número 19, fala de uma pergunta que os hebreus fizeram a Deus no deserto, ou se fizeram no deserto entre si. E eles, no momento que estavam no deserto, perguntaram: poderá, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Que Deus possa nos abençoar e que o exemplo da nação de Israel, peregrinando no deserto, seja um exemplo para nós nos nossos dias, na nossa caminhada, nos nossos desertos. Amém? Vamos louvar o Senhor, gente? Vou chamar aqui os levitas aqui da casa.
chamar Lucas e Daniel, para eles estarem louvando o Senhor aqui conosco. Vamos louvar o Senhor. Quer sentar aqui não? Não precisa não. Vamos louvar, irmão. Vamos louvar junto. Louva aí na tua casa. Canta aí na tua casa se você sabe. Vamos louvar o Senhor junto. Amém? Ô glória. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, Aleluia. é o Senhor. Aleluia. Digno de louvor. Oh, glórias ao nome de Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vamos mais uma? Outro? Sim, mais uma. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Aleluia. Estava morto o Salvador. Seu corpo Deus. lá na cruz, Aleluia. seu sangue derramou. Meu Deus. O peso do pecado ele levou. Aleluia. Espalho a voz
abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Aleluia! O Rei ressuscitou. Oh, aleluia! Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Deus! O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Oh, glória! Mais Glória uma, a então. Deus. Mais uma outra, né? Tá bom. Continua. Glória a Deus. Bom, queridos, tá? Nós vamos estar agora orando a Deus. Quero informar os irmãos que o nosso bispo, o bispo amigo nosso na Missão Evangélica do Brasil, o bispo Irapuã, um dos vices ali do bispo Davi, ele ainda ficou mais tempo no hospital, ele já tem um pouco mais de idade, mas já está em casa, também já teve aquela cerimônia festiva, né, por parte da equipe médica, depois de estar entubado, e nós louvamos a Deus que a Igreja Missão Socorro também teve a alegria de interceder pela vida do bispo Irapuã. Eu quero informar que ele já está em casa e agradece a Deus pelas orações. Deus abençoe. Eu quero pedir oração também por um pastor, se eu não me engano é Osiel, pastor de um amigo meu, do Tadeu, e ele acabou de ser entubado hoje, e nós vamos estar orando, né? Tem 43 anos, se eu não me engano, eu acho que é um pouco mais, é novo, mas carece das nossas orações.
para que o Senhor possa visitar esse pastor. Amém? Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus aqui, tá? Assembleia de Deus do bairro Amazonas, né? Está também participando conosco, alguns irmãos. Deus abençoe, né? Quero mandar aí a paz do Senhor para o nosso irmão Johnny, irmão Edson, nossa irmã Vera Peçanha, irmã Nazaré Mourão, minha mãe, irmã Rosemary Ramos, Deus abençoe. Nosso diácono César Romero, Deus abençoe. Irmã Vânia Ferreira, irmã Verônica Costa também está conosco. Irmã Jussiara Maciel também está conosco. Irmã Maria Vieira, minha sogra, mãe da Joeli, também está conosco, Deus abençoe. Irmã Sônia Dias também está conosco. Irmã Sônia, Deus abençoe. Nossa irmã Sônia. Enfim, vários irmãos aqui. Tá? A Cláudia também, Cláudia do Caleb, está... Cláudia também está aí dizendo que as coisas estão melhorando, né? Estão melhorando lá, graças a Deus. Deus está dando saúde. Deus abençoe os irmãos nessa noite de uma forma poderosa. Amém, queridos? Pedimos que irmãos continuem orando, né, pelo evangelista Fábio, que está em recuperação. Presbítero Ricardo também em recuperação. Deus continue visitando as famílias enlutadas, que Deus dando conforto. A evangelista Cristina, nossa querida irmã Silvana e seus filhos. Deus continue confortando e abençoando a vida deles. Enfim, Deus abençoe. E vamos estar orando, irmãos, para que Deus nos abençoe nesse mês de maio. As pessoas têm falado, segundo os prognósticos, que é o pico, né, que está chegando. Só se fala agora em colapso. Mas nós cremos que é um Deus poderoso para nos sustentar, para nos guardar e para visitar o nosso país, visitar o nosso estado, independente de qualquer coisa, independente daquilo que temos ouvido, até mesmo por partes proféticas legítimas. Nós cremos que é um Deus que ele tem prazer no coração que se quebranta. Se existe uma coisa que eu vejo na Bíblia, é o coração quebrantado. Se existe um sacrifício que Deus ama, é quando um coração se quebranta diante dele, reconhecendo e confessando e se humilhando. Deus tem prazer. Assim foi com a nação de Israel, assim tem sido com a igreja, e não será diferente nos nossos dias, se nós assumirmos a postura que nós temos procurado fazer para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos estar orando então agora. Eu quero também anunciar você que precisa fazer contato com o evangelista Carlos Henrique. Faça o seu contato. Nós estamos aí com a nossa igreja. As nossas responsabilidades seguem. E você que precisa fazer o contato, faça o contato com o pastor Carlos, com o evangelista Carlos Henrique, o presbítero Johnny também. Estão aí, você precisa de alguma coisa na igreja. Os irmãos querem adquirir a revista Escola Dominical. Nosso presbítero evangelista Maurílio e presbítero Johnny estão também à disposição. Amém? Qualquer dificuldade, você não pode sair, faça contato, que a gente dá um jeito de poder fazer chegar a você, de alguma forma, a revista Escola Dominical e qualquer outra coisa que você precise para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos estar orando agora. Eu queria que você orasse conosco agora, pela nossa nação, você orasse agora por esse momento que estamos passando. Eu gostaria que você levantasse um clamor pelos pedidos, pelas pessoas que estão enfermas, tem muita gente enferma. Há um pedido aqui da Vânia Ferreira, oração pelo Francisco e oração pela Fernanda, oração pelo Ailton. Glória a Deus. Há uma irmã que pediu aqui, pedindo oração vamos orar pelo Geraldo, que é o cunhado da irmã Wanda, é uma conhecida nossa lá de Ramos. Vamos orar por ele. Foi uma irmã que esteve aqui, pediu aqui oração, passou aqui, eu não vi. O seu marido voltou a ter febre. Vamos estar orando também. Glória a Deus.
Oração pela Ana Elza da Silva. Oração por Abílio. O Abílio. Ana Elza da Silva Abílio. Está entubada. Vamos orar. É o pedido da nossa irmã Ana Maria Braga. Vamos estar orando. Glória a Deus. Há muitos pedidos de oração. Há bastante pedidos. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Amém? Apenas vamos apresentando todos os pedidos de oração e pedindo que o Senhor visite, que o Senhor cure e que o Senhor visite o nosso estado, nos dando vitória nessa hora. Amém? Eu quero pedir no meu filho Lucas, ele vai estar orando por esse momento, pelos enfermos e para que Deus visite especialmente o nosso estado, que já está na área de saúde chegando a uma dificuldade grande, para que o Senhor esteja entrando com a sua mão poderosa. Eu peço que você ore agora. Vamos interceder pelos enfermos em nome de Jesus. Oramos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Jesus, da gente estar te louvando, te engrandecendo, Jesus, nessa noite. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo, Senhor, cada pessoa que está em paz em seu lar, que está nos seus afazeres. Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que Tu venha tocar em cada uma das pessoas que estão pedindo oração, Senhor, que estão entubadas, ou seja lá o que for, Senhor, que Tu venha tá tocando, venha estar trazendo curas, libertação, Senhor, venha estar trazendo cada vez mais curas, Jesus, nesse nosso estado, Pai. Abençoe os governantes, Jesus, do nosso estado, do nosso país, Senhor, esse estado que está falido, Senhor, que Tu venha restaurar, Jesus, que venha haver um avivamento, Jesus, nesse país como nunca houve antes, Senhor. Amém. Nos guarda, nos livra de todo mal em meio a esse caos, esteja conosco a cada dia mais, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Queria que você ouvisse agora o louvor, que você meditasse. É um louvor que tá em voga, está sempre tocando aí nas rádios. E eu, na verdade, não me canso de louvá-lo, de ouvi-lo, porque quando fala da presença de Deus, a presença de Deus é algo da qual nós não podemos, a gente não pode dispensar. É aquilo que faz a gente estar aqui, é aquilo que é a razão da gente estar aqui, a presença de Deus. Sem a presença de Deus, não existe ajuntamento, não existe reunião, não existe nada. Vamos louvar o Senhor um pouco? Medita aí nesse louvor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus,
detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Queridos, eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus com você. Gostaria de meditar na palavra do Senhor. Eu estava aqui com uma mensagem aqui, mas me deu vontade de falar outra coisa aqui agora. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. Será uma palavra bem ligeira, bem rápida. E vai ser em primeiro livro dos Reis, o capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis fala sobre Elias. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Capítulo de número 18, versículo de número 36. Versículo de número 36. Diz assim, 1 Reis 18, 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. 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 Vou repetir o versículo 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Queridos, eu tenho para mim que Deus está convocando a sua igreja para se colocar como um Elias no meio da crise. Essa é a história de uma grande crise. Uma das piores crises vividas por Israel. Crise essa onde Israel ficou 3 anos e meio sem ver chuva. Por causa dos seus erros, por causa dos seus deslizes, por causa da sua devoção a Baal, que era defendida e respaldada pela liderança de Acabe como rei de Israel, ao lado da sua esposa Jezabel. Acabe era um homem que se casou, pensa num político, um político até visionário, não era um mau político, só que diante de Deus, ele foi o pior que teve. Diz a Bíblia que antes dele não teve pior. E Acabe, ele era daquele tipo que gostava de fazer acordos e pactos políticos com as outras nações. E às vezes esses pactos com as outras nações para viver bem, para poder estar bem ao redor e promover a sua paz e não ter problema, às vezes essa forma de governar era e se dava através ou de casamentos mistos ou através da própria religião, se devotando à religião do outro, ou promovendo casamentos entre os governantes, entre os filhos dos governantes. E foi numa dessa que ele então se casa com Jezabel, uma mulher idólatra, quase que uma sacerdotisa de Baal, com seus profetas, e ela vai então residir em Israel. Ela vai residir em Israel. Acabe abre a guarda e passa a ser um devoto de Baal. Ele passa a estar na terra de Deus, na terra de Israel, sendo um hebreu, mas também devotado a Baal. E Deus, então, percebe que as coisas começam a se complicar. E se havia altares onde os profetas e os homens de Deus clamavam a Deus além do próprio templo, ela, quando vai morar em Israel com Acabe, por ser esposa, o que ela na verdade vai fazer é o seguinte: ela vai pegar a sua parte, o seu espaço, e vai querer dividir. Ora, eu tenho direito a também adorar o meu Deus, mesmo estando na terra de Israel. Eu tenho direito também a ter os meus profetas, como também, por ser casada, mas eu tenho meus direitos. E Acabe deixa ela exercer os seus direitos na terra de Israel. Mas a gente sabe que o inimigo é assim. O inimigo, ele começa querendo negociar um pedaço, mas no final das contas ele vai querer dominar. Essa questão de querer negociar e dividir e compartilhar é mentira, porque com o adversário não se negocia. No final das contas ele vai querer dominar, e é o que aconteceu. No final das contas, tinha profeta de Deus sendo morto, tinha altar de Deus ficando esquecido e ele sendo quebrado. E diz a Bíblia então que a nação toda começou a ficar devota, e quem não rezava na cartilha de Jezabel padecia.
Era uma coisa, era uma rebelião e ao mesmo tempo uma ditadura, uma tirania, onde a coisa que mais era inimiga era aqueles que ofereciam resistência a esse tipo de governo. Esse tipo de governo tirano, esse tipo de governo que se afastava de Deus. E quem era a resistência? Quem tinha a palavra de Deus. E quem é que tinha a palavra de Deus? Os profetas de Deus. Quem era que era a resistência? Quem queria viver a palavra de Deus. Quem quisesse viver a palavra de Deus. Quem quisesse viver no altar de Deus. Os altares estavam sendo quebrados. As pessoas estavam sendo mortas. E agora então a nação mergulha em Baal. E a gente sempre fala, Baal não é idolatria. Baal é tudo aquilo que atrai tua atenção, exige a tua exclusividade e te afasta do altar de Deus. E nesse momento, então, se instala uma crise tão grande que Deus tira um homem chamado Elias do nada, e ele profetiza, ele vem do nada, não se sabe de onde, ele vem de Tisbe. A única coisa que se sabe é que ele vem de uma região chamada Tisbe, e ele profetiza para Acabe dizendo, olha, não vai ter chuva, não vai ter nem orvalho. Não era só chuva não, gente, é orvalho, não vai ter nem orvalho. O orvalho naquele tempo lá era tão pesado que molhava a relva, molhava a agricultura e fazia bem. Mas nem isso ia ter. E chegou um tempo de crise. Pensa, um povo que vive da agricultura, um povo que vive do agronegócio, a agropecuária, e agora não tem comida para poder alimentar o gado morre, não tem chuva, não tem como plantar, não tem como nascer e gerar alimento, não tem como gerar alimento para subsistência e para vender, então crise, a fome se instala. Deus então maneja Elias e guarda Elias no meio dessa crise, porque Deus vai usar Elias no meio dessa crise. As pessoas morriam de fome, matavam umas às outras por fome. A coisa ficou difícil. Mas Deus então resolve trazer a chuva de volta, depois de 3 anos e meio. Porque deserto que começa termina, luta que começa termina. Deus sabe até onde fere. Deus sabe até onde vai a guerra. Deus conhece a estrutura da terra. Deus sabe até onde a estrutura da terra suporta uma disciplina, um juízo, uma permissão dele. Deus sabe, tem um limite para todos os eventos, como tem para os nossos dias. Pode os homens fazerem, armarem, conspirarem, mas é do Deus, e a igreja entende isso. Deus, a igreja que ora, a igreja que tem sintonia com Deus entende isso. Há na mão de Deus o controle sobre todas as coisas. Então Deus resolve trazer a bendita chuva. Por quê? Porque vindo a chuva, a vida volta ao normal. Vindo a chuva, voltaremos a ter terra em condições de receber a semente, em condições de fazer a semente germinar, em condições de fazer o vegetal brotar, nascer e o alimento ser colhido, o fruto chegar ao fim. Vindo a chuva, vem a normalidade. Vindo a chuva, a crise vai embora e as coisas voltam ao normal. E tudo que o judeu quer é que as coisas voltem ao normal. Tudo que se quer é que a vida volte a ser como antes. Aí eu pergunto para você, será que essa é a maior preocupação de Deus? Fazer a vida voltar como era antes? Alá, Jomene canto comanai. Será que a intenção de Deus é fazer a vida voltar como era antes? Só isso? É nessa sintonia com Deus. Elias poderia ficar muito feliz, porque poderia dizer, e ele foi a Acabe, e dizer, olha Acabe, há um ruído de chuva. Deus vai trazer chuva. Há um ruído de chuva. Não tem coisa melhor. Imagine nós aqui como igreja, profetizarmos
no meio dessa nação, dizendo: não haverá mais morte, a pandemia vai embora, Deus vai frear esse vírus, as coisas vão acabar. Ora, queridos, imagina a felicidade de um profeta poder profetizar isso por causa do sofrimento que está acontecendo. Mas, será que esse é o objetivo de Deus? Será que esse é o principal objetivo de Deus? É nesse momento, então, ô glória, que o nosso querido Elias, ligado com Deus, vai promover um evento diferente antes da água. Antes da água, antes da vida voltar ao normal, antes que a vida volte ao normal, ou seja, antes que Deus mande chuva de volta para a vida, para eles poderem voltar a plantar, sair de casa, porque a chuva voltando, eu passo a sonhar. Eu passo a sonhar com o fruto que eu vou colher. Eu passo a sonhar com o meu campo, pensando com a cabeça de quem vive na agricultura. Eu vou poder voltar para colher meus frutos. Eu vou poder vender o meu fruto, comer com a minha família. A minha terra, a minha nação vai poder voltar a se alimentar. A crise vai embora. Mas Elias não estava só ligado nisso. Elias sabia que o problema daquela crise não estava no céu, porque o céu nunca entra em crise. O problema daquela crise estava no altar. O problema daquela crise não estava na falta de governança, ou na falta de comida, ou na falta de chuva. O problema da crise era a falta de vida no altar. E aí é que ele vai, então, fazer um evento. Ele vai a Acabe e diz: olha só, Acabe, e fala com o rei. O rei olha, chama ele de perturbador de Israel. E diz a palavra de Deus, então, que Acabe, ele, fragilizado, completamente frágil, sabendo que foi pela palavra de Elias que não choveu por 3 anos e meio, então o que ele quer é chuva, para melhorar até o governo dele. Jezabel está quietinha, por enquanto. Diz a Bíblia então que Elias fala assim: olha só, manda todo o povo de Israel ir lá no Carmelo. Lá no Monte Carmelo. Ah, tá bom. E eu gostaria que todos fossem ao Monte Carmelo. E aí você coloca aí, manda os profetas de Baal, todos os profetas que são custodiados, ou melhor, são sustentados, melhor dizendo, são sustentados pelo Estado. Porque os profetas de Baal e de Azerá, eles eram sustentados pelo Estado. Que coisa, né? Os profetas de Deus não, mas os de Baal eram sustentados pelo Estado. Os que profetizavam mentira eram sustentados por Acabe. Mas os que profetizavam verdade e libertação e a palavra de Deus eram perseguidos, ofuscados, e os altares quebrados. E o povo então esqueceu esses altares. Não iam aos altares, ou por medo, ou porque estavam com Baal. E diz a Bíblia então que Acabe aceitou o desafio. E a Bíblia diz então que no dia do desafio estavam lá os profetas, e Acabe sobe para sua casa, lá no Monte Carmelo. Dizem que o Monte Carmelo é um lugar espetacular. É um monte que a cidade de Haifa, aquela cidade paradisíaca bonita de Haifa, fica no pé desse monte. É um lugar lindo. Todos os governantes do mundo tinham. O imperador romano tinha casa lá. O imperador grego tinha casa lá. Eles tinham todos os governantes do mundo daquela época
de uma certa forma, tinha uma casa lá, porque achavam que ali era um lugar. Os gregos achavam que ali era a casa de Zeus, de tão lindo que era. Um lugar abastecido com água, com muita água. E dizem alguns que o Monte Carmelo era um monte... Alguns dizem que era a casa de Baal. Porque muitos dos profetas de Baal e muitos gostavam de estar ali, fazer movimentos ali. E é por isso que então Elias vai promover o encontro lá. Mas ali havia também altares onde homens de Deus clamavam ao Senhor. Mas só que... E diz a Bíblia então que ele, quando o povo se reúne, primeira coisa que ele pergunta: até quando cocheareis? Ou seja, entre dois pensamentos. Se Deus é Deus ou se Deus é Baal, vocês têm que escolher. Vocês precisam tomar uma posição. E Elias então pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cochear, imagine você saltando sobre um pé, daqui a pouquinho saltando sobre o outro. Saltando, cochear entre dois pensamentos, é mais ou menos isso. É você, a hora está pulando num pé, outra você está pulando no outro. Você pula num pé e pula no outro. Ora, você faz da base da tua vida uma forma de pensar. Outra hora, você faz da base da tua vida uma outra maneira de pensar. Ora, a estrutura da tua vida está baseada numa direção. Em outra hora, você muda tudo, o teu pensamento muda, o teu sentimento muda, e você já está com outro pensamento, e aquilo faz parte e muda a tua vida. E aí Elias diz: não dá para viver assim. Temos que decidir. Temos que decidir quem é que está em primeiro lugar na nossa vida. Ou é Deus ou não é. Ou é Deus ou é Baal. E aí Elias então grita. E é por isso que eu disse no início, a igreja precisa ser um Elias nesse dia. Deus está chamando eu e você para sermos Elias do século 21. Aqueles que chamam para uma posição e têm convicção do Deus a quem serve, do Deus que serve, que faz alguma coisa, e da posição que tem. Independente da força de Baal. E diz a Bíblia então que esse único homem falou o seguinte: vocês vão fazer o altar de vocês e vão clamar. Só tem uma coisa: o Deus que responder com fogo. Eu fiquei me perguntando, mas por que? Aí eu entendi. Todo o povo está querendo água para voltar ao normal. Só que Elias sabe que vai vir água. Elias vai profetizar a água. Elias vai orar pela água. Porque Elias é um ser humano como outro qualquer. Mas antes da água, Elias vai orar por uma coisa que todos não estavam atentando. Elias vai dar oportunidade de Deus se revelar. Ei, é isso que Deus está trazendo para mim e para você nesse tempo. Deus precisa trazer a igreja a essa consciência. Deus quer usar você. Deus quer usar nós. Deus quer usar a Missão Socorro, ou seja, qual for a igreja. Deus quer fazer. Precisamos nos colocar na presença de Deus de tal maneira que a nossa vida seja uma oportunidade, que o nosso posicionamento seja uma oportunidade de Deus mostrar que Ele é Deus nessa terra. De Deus mostrar que Ele é Deus e o resto é mentira. É isso que Deus vai fazer através desse avivamento. Ele vai revelar que Ele é Deus. E é por isso que ele vai para o altar. Gente, a crise em Israel não era governamental, política, econômica, agrária. A crise era no altar. E onde tem crise no altar, só no altar se resolve. Só no altar se resolve. Pode vir com a melhor política, pode vir com a melhor vacina,
pode vir com o melhor que for, pode vir com o melhor recurso que for. Enquanto tiver crise no altar, vai ter guerra, vai ter luta. Enquanto não tiver fogo no altar e posicionamento de Deus, vai haver crise. É isso que a igreja precisa. E parece, pastor Henrique, mas o senhor fica muito batendo nessa tecla. O senhor tem que trazer a palavra mais de esperança. Mas a palavra de esperança é essa. É a nossa vida no altar. E diz a Bíblia então que ele diz, olha, vocês clamam o Deus de vocês aí. Só que é o seguinte, eu não vou acender o altar. Como todo mundo fazia isso. Acende o altar aí. Acende o altar. E aí queimava o sacrifício. Antigamente era assim. Não. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Em outras palavras, o que Elias está dizendo é o seguinte. Nós vamos nos preparar, mas o Deus verdadeiro, quem tem o Deus verdadeiro, vai ver o seu Deus na sua relação com Deus, responder e vai ver a resposta de Deus com fogo. Ei, você está entendendo por que a crise é do altar? Aí a Bíblia diz então que eles prepararam o altar deles e começaram a clamar a Baal. Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Passaram a manhã toda, daqui a pouquinho eles começam a se retalhar, a se autoflagelar, se cortam. Por que eles estão se cortando? Porque eles queriam apelar para a misericórdia de um suposto Baal que poderia se incomodar com o flagelo deles e ele então se manifestaria com fogo. Não teve fogo nenhum. Porque o altar de Baal é o altar da mentira. O que Elias estava mostrando é que o altar deles é uma mentira. A vida deles é uma mentira. Eles estavam se flagelando. Por que se flagelando? Porque eles se machucam na mentira. Eles se doam para a mentira. Depois que aquilo passou, diz a Bíblia então que Elias então chama o povo de novo e falou assim, olha o que Elias fez. Chegai-vos a mim, um só homem, uma multidão. Ele diz, chegai-vos a mim. Gente, ninguém faz isso se não tiver muito certo do que Deus vai fazer. E só está muito certo do que Deus vai fazer se tiver vida no altar com Deus. Essa é a minha luta hoje. Confesso a vocês, a minha luta, a minha guerra hoje é estar no altar. Com a certeza de que Ele quer fazer e vai fazer através de nós. E diz a Bíblia então que Ele diz, chegai-vos, cheguem todos. E quando todos chegam, toda a multidão está esperançosa. E certamente a multidão diz assim, vamos ver o espetáculo hoje. Vamos ver um espetáculo hoje aqui. Porque agora ele vai clamar e vai dizer, ó Deus, mande fogo. E todo mundo vai aplaudir e vai aplaudir Elias. É nesse momento que Elias dá um grande exemplo para nós aqui. Encerrando essa palavra. Elias não está preocupado em promover espetáculo. A igreja verdadeiramente avivada, oh, aleluia, ela não se preocupa em ser espetáculo, em promover espetáculo, em se promover. A verdadeira igreja, ela não quer chamar a atenção dela para si mesma, do povo para si mesmo. Ele quer chamar a atenção para Deus, o Deus verdadeiro. Sabe o que Elias vai fazer? Todo mundo está pressionando, todo mundo olhando. Tem gente torcendo para não acontecer nada. Porque se não acontecer nada, a religião de Elias é uma mentira. A vida de Elias também é uma mentira. Mas como Elias está certo de que Deus vai fazer,
Ele diz assim, vem cá, gente. Aí todo mundo se chega. Ele vai e procura um altar. Só que o altar que ele procura não é um altar bonitinho, perfeitinho, lindinho, bonitinho, jeitosinho, com aparência bonita. Não. Ele procura um altar onde antigamente se clamava, mas se parou de clamar. Ele vai procurar um altar a Deus, só que o altar a Deus é um altar que está quebrado. É um altar que está todo desmantelado, abandonado, arruinado, quebrado, esquecido, deixado de lado. É aquele altar que deixou de ser prioridade, deixou de ser importante. Pelos dias, pelo tempo, ficou de lado. Não era tão importante aquele altar. É justamente esse altar que Elias vai escolher para que o fogo de Deus confirme a vida que ele tem com Deus e que Deus é Deus na vida do povo. Mas por que ele vai escolher esse altar? Porque naquele momento ele não estava preocupado em promover espetáculo. Avivamento não é espetáculo. Avivamento, a igreja que tem compromisso com Deus, não está preocupada em fazer espetáculo. Ela está preocupada em estar pronta para que Deus faça o que tem que fazer. E o que é que ele vai fazer? Ele disse, a Bíblia diz, que ele vai consertar o altar. Ele vai reparar o altar. Ele pega pedras, ele vai colocando o altar no lugar. Ele vai colocando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel no lugar. E eu acho lindo uma coisa aqui. Ele vai reparando, consertando o altar. O que ele está fazendo, pastor? Ele não está preocupado em promover, ele não quer que venha logo fogo, não. Ele não está preocupado em show pirotécnico de Deus, não. Ele está preocupado em mostrar para o povo, naquela atitude, que o que Deus está esperando do povo, no coração do povo, é fazer isso. É consertar a vida, é consertar o altar, é se preparar para aquilo que Deus vai trazer de novo. Oh, glória a Deus! Só que Acabe era rei de Israel. Josafá era rei de Judá. E Acabe era rei de, vamos assim colocar, 10 nações e meia, 10 tribos e meia. Acabe era rei de uma tribo e meia, ou duas. Significa dizer que se ele tinha que colocar um altar, tinha que ser um altar, já que ele está em Israel, no Reino Norte, ele tinha que colocar pelo menos 10 pedras e meia, mas ele coloca 12. Por quê? Ele poderia estar criando um problema diplomático ali. O que Elias estava mostrando para Acabe, para o povo de Israel, é que Deus, a visão de Deus, os olhos de Deus, o altar onde Deus manda fogo, não pode haver divisão. Não é um altar dividido, 10 para um lado, 2 para o outro, 9 para um lado, 3 para o outro. O altar de Deus, como é que Deus enxerga a igreja? Deus enxerga a igreja em unidade. Deus quer mandar fogo numa igreja em unidade. Por que 12 pedras, se ele está no Reino Norte? É porque a visão de Deus inicial, o povo de Israel sempre foi um povo com 12 tribos, e não com 10, ou com 12, duas de um lado e 10 para o outro. O que Elias está mostrando é que no altar de Deus, o fogo pega, onde há unidade. Deus enxerga e aprova um povo unido. O projeto de Deus é em unidade. Por isso não tem que ver essa preocupação com eu prego isso,
eu prego aquilo, ou está na televisão falando isso, o outro está do outro lado fazendo outro, ou eu estou com uma teologia diferente aqui, ou está com uma outra teologia. A gente vai na televisão, tem um mandando recado para o outro, e isso, não pode haver isso. Esse é o momento, a crise do altar, e no altar tem que haver unidade. É o momento da gente estar unido. E diz a Bíblia então que ele vai, repara o altar. Ele não se deixa levar pela necessidade de show. Ele não se deixa levar pela necessidade de querer mostrar alguma coisa. Elias não está preocupado em mostrar alguma coisa. Elias está preocupado em fazer a coisa certa. E quando a gente está querendo fazer a coisa certa, a gente não queima etapas. A gente vai da maneira como Deus quer. Deus vai trazer a vitória sobre essa pandemia. Mas o que Deus quer de nós hoje é posicionamento. É nos colocar. O povo queria água, o povo queria chuva. Mas antes da chuva, Elias disse: vocês precisam primeiro ver o fogo no altar. Porque água é sinal de conforto. Mas o fogo é sinal de confronto. Antes do conforto, precisa vir um confronto. Eu não posso entrar no descanso da chuva sem antes passar pelo confronto do fogo. O que Deus está trazendo à igreja é para o confronto do fogo. Para Deus mandar fogo é o confronto. Para depois Deus trazer a água da maneira como Ele tiver que trazer. E diz a Bíblia então que Ele ainda mandou jogar água. Ele criou umas dificuldades. Ele estava tão certo que Ele criou ainda onde... E olhe, o que eu estou falando aqui nessa noite, o que nós estamos falando, pregando, Elias não criou uma religião nova. É isso que eu acho lindo. Elias não criou, ele reativou o altar isolado. Ele reativou o altar destruído. Ele reativou o altar esquecido. Ele restaurou o altar. Ali simbolizava Deus em comunhão e o povo em comunhão com Deus. Ele não estava inventando uma nova religião em Israel. Não é através de invencionices que Deus vai mudar o quadro, Ele vai levantar uma igreja. Deus não vai levantar uma igreja diferente com invenções de moda. Deus não vai levantar uma igreja diferente com invenções teológicas. Deus vai levantar uma igreja forte. Se a gente souber resgatar as coisas que ficaram pelo caminho, reativarmos o altar a Deus e vermos a glória do Senhor no fogo que Ele vai mandar. E diz a Bíblia então que ele clamou. E ele orou assim: para que saibam que Tu é Deus. E para que saibam que eu sou Teu servo. E que eu não fiz nada de mim. Mas tudo que eu fiz foi por obediência ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Para que saibam que Tu és o verdadeiro Deus. E que eu não estou fazendo nada para me promover. Oh, aleluia! Eu estou aqui por obediência. Arriscando a minha vida por obediência. Estou no meio dessa tribulação toda, no vento, passando com vocês. Arriscando a minha vida por obediência. E antes que ele terminasse a oração, o fogo de Deus caiu. E quando o fogo de Deus caiu sobre o altar, confirmando aquele momento, diz a Bíblia que o povo que há muito tempo não gritava, o povo que há muito tempo não se prostrava, o povo cai com o rosto em terra, porque não tem como negar. Não tem como negar. Deus está respondendo. Deus está fazendo. Deus está presente. Não tem como negar. Eles se curvam. E todos começam a gritar.
Só o Senhor é Deus. Acabe talvez pudesse estar ouvindo da sua casa, os profetas de Baal estavam ouvindo, todos os que eram baalitas ouvindo, só o Senhor é Deus. Só há um que é Deus. Só o Senhor é Deus. Que a tua vida, que a nossa vida como igreja, extraia confissões. Que a minha e a tua vida como igreja extraia da boca e do coração e da mente das pessoas o reconhecimento e a confissão do verdadeiro Deus que responde no altar. Pastor Henrique, por que que ele fez o desafio no altar? Porque o altar é lugar de encontro com Deus. Que haja fogo no teu altar, para que reconheçam que na tua vida, na Missão Socorro, na Igreja do Brasil, só há um e verdadeiro Deus. Eu quero que essa pandemia vá embora. Eu quero que a economia do nosso país se torne uma economia que possa dar e vender vitória para os outros povos. Talvez eu seja romântico em pensar que a gente pode ser um celeiro de vitória para esse mundo. Mas nada disso vai chegar e acontecer se nós não formos para o altar, restaurarmos o altar. Vamos ouvir um louvor agora e vamos estar orando para encerrar. Ouça esse louvor agora. Ouça esse louvor, porque Jesus está voltando. E antes que ele venha, ele vai renovar e vai trazer avivamento. Vai trazer fogo sobre nós. Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, até teu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação.
Jeová, não há Deus como 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 Jeová. Ele vem brilhando como o sol. Vamos orar ao Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor para nosso irmão Renato e a Adrianinha, que são os primos, nossos primos aí, primos da minha esposa, estão se restaurando, né, da Covid-19. Deus está restaurando a vida deles. Foram aí, passaram algumas dificuldades, estão ainda se restabelecendo. Deus abençoe. Quero mandar um abraço pro meu concunhado, pastor Aldenilson Roque de Aquino. Deus abençoe, que está lá em Campinas participando desse trabalho também. Quero mandar um abraço para o presbítero Augusto. Brasil, ô glória, Deus abençoe, presbítero Augusto. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Chega mais pertinho aqui. Aqui está todo mundo de quarentena. Está todo mundo aqui de quarentena. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar o nosso país. Vamos apresentar a igreja. Eu quero nesse momento, junto com você, fazer uma oração diferente agora. Nós oramos pelos enfermos e vamos continuar orando. Meia-noite a igreja ora. Mas eu queria que você agora orasse pela igreja do Brasil. Vamos orar pela igreja do Brasil. Vamos orar para que coisas diferentes, desde as mais altas lideranças até o mais novo convertido, o que Deus tem que mudar, vai mudar. O que Deus tem que transformar, vai transformar. O que Deus tem que limpar, vai limpar. O que Deus tem que transformar, vai transformar. Estamos aqui. Kanduricho managa subcante kebia. Que o poder do Espírito Santo envolva a sua igreja, nesse país, no nosso bairro aqui em Bangu, aonde estão os irmãos aí que moram, residem nos seus bairros. Que Deus levante a nossa igreja como nunca antes. Vamos nos humilhar. Pedir, Senhor, nós não queremos ser a mesma igreja pré-pandemia. Queremos ser uma igreja, uma outra igreja pós-pandemia ou durante a pandemia. Queremos ser uma outra igreja para a glória do nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Querido e eterno Pai, nós estamos na Tuque na Bandoquebinara Saio. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu quero apresentar, ó Pai, a nossa vida como igreja, Pai. Ó meu Deus, perdoa-nos por não sermos ou não termos feito aquilo que Tu queria de nós até o momento dessa pandemia. Contamos com a ação do Teu Espírito e pedimos, ó Deus, que por misericórdia Tu venha restaurar a nossa vida para vivermos uma vida que Te louve e que Te agrade e que glorifique o Teu santo nome, Pai. Senhor, levanta, a começar na minha família, na minha casa, na casa de cada um dos Teus filhos que estão aí, Senhor, participando desse momento, dessa live. Oh, meu Deus, eu quero pedir que agora, que a unção do Teu Espírito seja derramada sobre os Teus filhos agora, sobre cada um desses lares que estão participando dessa live. Oh, meu Deus, derrama agora da Tua glória e da Tua unção, visita-nos de uma forma especial. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aviva valores, ó Deus, e conceitos que precisam ser resgatados, ó Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda a trazê-los de volta e a vivê-los para a glória do Teu nome. Oh, meu Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, estende a Tua poderosa mão sobre a igreja do nosso país. Meu Deus, quebra barreiras. Deus, limpa.
Lava, Deus, a tua igreja no Brasil, no poder do teu sangue. Enxágua a igreja brasileira no poder do teu sangue. E levanta, Ricarabarachandereia Duricaia, uma igreja cheia do teu Espírito, comprometida, não com a imagem, nem com o dinheiro, nem consigo mesma, mas comprometida com o reino, com o teu nome e com o teu poder, ó Pai, e com almas que vão se converter. Fica conosco, nós te pedimos isso nessa noite. Quebranta-nos, aviva-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces e ricas consolações e comunhões do Espírito Santo sejam com todos os Elias que tem fogo no altar, e aí na sua casa, e aqui em casa, todos digam amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Família Mourão te saúda em Cristo Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.